Glória a Deus, a paz do Senhor. Mais um dia, glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso, esse Deus santo. Nesse dia que Deus preparou para meditarmos na palavra deles, aprendermos um pouquinho mais a cada dia, focando, a imagem, focando sempre no poder, na glória daquele que era, que sempre será nosso Deus, Vamos estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, move, Papai, teu sobrenatural nessa noite para o louvor da tua glória. Fala comigo, Senhor, fala com cada um, nos ensina, nos instrui. Senhor, no bom caminho, no caminho da tua palavra. Alumia nos nossos caminhos, clareia, Senhor, a nossa mente. Senhor, que possamos, Pai, absorver, Senhor, Papai, a tua palavra, absorver, Papai, a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, para o louvor da tua própria glória, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo nessa hora, em nome de Jesus, diz que vão entrar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, mais uma live, Estamos aí esperando nossos irmãos ir entrando, chegando devagarzinho para a glória do Senhor. O Felipe vai estar aí nos ajudando, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nos instruindo também, falando as perguntas. Se você tiver as perguntas, tiver uma indagação, tiver aí alguma coisa para estar falando, perguntando, indagando, nós estaremos respondendo aí para a glória do Senhor. Amém? Estamos aí online. Quem estiver online ou estiver assistindo depois, após, que vai ficar aí guardado no Face, você procure, está colocando as suas perguntas, nós estaremos respondendo para a glória do Senhor. Não deixe passar em branco suas dúvidas, amém? O pessoal vai chegando, devagarzinho, amém? Já tem mais alguém ali? Já tem sim. Amém? Já estão entrando, nossos irmãos, as pessoas que estão aí nos acompanhando esse estudo com a Bíblia, Com a Bíblia na mão, tirando as dúvidas, a sua caneta, ali marcando, marque aí no seu papel, que nós estaremos aí respondendo, em nome de Jesus, amém? O Felipe vai estar aqui, e lendo tuas perguntas, lendo tuas indagações. Nós paramos, no livro de Gênesis. Capítulo 6, verso 13. Capítulo 6, versos 13, nós vamos estar vendo agora 3 tempos, que, como eu disse na aula passada, 3 tempos, que é a construção da arca, o tempo na arca e o tempo fora da arca, Nós vamos trazer para a nossa vida, em uma palavra profética, em uma palavra de ensino, o que Deus está querendo falar, nos ensinar, amém? Eu creio que já podemos ler. Você está com a tua Bíblia aí na mão já, amém? O Espírito Santo venha trazer na tua mente a revelação da palavra. Que o Espírito Santo venha abrir teus olhos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então vamos continuar do verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque da terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás... Vamos analisar. Nós vamos fazer, eu queria que você pegasse aí uma caneta, Pegou uma caneta, papel. Vamos ver o valor de vamos ver, Felipe, o valor de um côvado. Procura aí para nós quanto vale um côvado, para nós termos a dimensão da construção da arca. Como seria a arca na sua totalidade, do seu tamanho. Amém? Ideal hoje para a glória do Senhor. Em metros, Uhum. Um côvado, na verdade esse aqui é o chinês. Calma aí, só um minutinho. Um côvado tem a descrição, se eu não me engano,
Está vendo? Se tiver aí também teu celular, vai procurando aí no Google, amém? Valor de um côvado, medida de um côvado. Sim, eu estou tentando procurar aqui, mas já apareceu em relação à arca. Está falando que media aproximadamente 150 metros, mas eu vou achar a medida então, certa. a arca tinha aproximadamente 150 metros de comprimento, se eu não me engano é 30 metros de largura, se eu não me engano é isso, e de altura ela tinha também uns 20 e poucos metros. Era um monstro, né? Para você ter ideia, pegaria, um quarteirão e meio, um quarteirão tem a média de uns 100 metros, então daria um quarteirão e meio mais ou menos, né? Assim, 150 metros. Você imagina um terreno de 30 metros, pega um terreno de 30 metros e coloca ele 3 vezes, né, 5, 3 terrenos de 30 metros. Seria aproximadamente o tamanho da arca. Eu achei aqui mais ou menos, como o côvado está falando aqui que não era uma medida exata, né? Dependia, né? Variava. Mas um britânico aqui, ele fez um estudo acerca da Bíblia e ele falou que mais ou menos media em torno de 45 centímetros. Exatamente. Um côvado. Exatamente. Daria essa medida mais ou menos. De 150 metros, 30 metros de largura, né? Eu creio que os 25 de altura seria mais ou menos a dimensão da arca para você ter uma ideia. E betume, muitas pessoas não sabem também que betume o que é? Betume é como se fosse piche, né? Derretido, se derretia, então tinha as madeiras, tinha a emenda, então passava betume no meio, né, da emenda. Só que interessante é que aonde nós estava era terra e ficava distante de rio, distante do mar. E como que construiria uma arca? E a primeira arca não se tinha ideia do que era uma arca ou um navio naquela época. E nós podemos ver que Deus ele traz a dimensão, Deus traz um projeto para a construção da arca. E Deus não faz nada em vão. E eu quero trazer para a nossa vida hoje também, porque tudo que Deus faz é um projeto. E quando Deus nos chama, Deus não chamou você em vão, não. Você que está aí assistindo, você que está vendo, eu tenho certeza que Deus não te chamou em vão, é que você não despertou ainda. Mas há um projeto de Deus para a tua vida. Amém. Há um projeto de Deus para você. E Deus manda que Ele constrói de madeira. Agora você imagina o trabalho que deu para fazer. Aparelhar, cortar as árvores. Não havia serras, havia esses instrumentos que nós temos hoje. Hoje se corta madeira até com laser, né? Antigamente não tinha nada disso. Era ele e a família dele trabalhando e ali cortando, imagina o trabalho, cortar as árvores, tinha que parelhar a madeira, fazer como as tábuas, fazer as colunas da arca. Foi um trabalho imenso. E a construção levou um certo tempo, nós vamos estar vendo isso também, amém? Levou um certo tempo, não é rápido. Não é rápido. Muitas pessoas pensam que a conversão é algo rápido. Se converteu hoje, amanhã já quer ser pastor, se converteu hoje, amanhã... Não. É uma questão de experiência, é uma questão de batalha, é uma questão de trabalho, é uma questão de luta, é uma questão de paciência, é uma questão de aprendizado, porque até então nunca tinha sido feito uma arca. Então tudo isso engloba a conversão. O sinal da conversão, de nossa conversão, é mais ou menos a construção. Né? Nós vamos ver o que vai acontecendo. Sim. Agora continuando no verso 16 em diante. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos,
segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Todo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservarem vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e junta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a todo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Agora já entramos no capítulo 7. Nós vemos aí a construção da arca. Deus deu o plano. Eu creio que Deus ia falando com Noé, ele ia marcando, né? Ele ia marcando como nós devemos fazer. Tudo que Deus vai falando com a gente, nós vamos marcando, nós vamos falando. E interessante que Deus manda fazer a arca, e a arca, olha que interessante, havia 3 compartimentos, né? 3 compartimentos. Já diz ali, né, a aliança que ele fez com Noé. Então seria 3, novamente o 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo, 3 céus. Então Deus, ele gosta muito da Trindade, né? Gosta muito do número 3, se você analisar. E Deus manda o projeto, tudo ele, e faz-te-ei uma aliança contigo. Deus fez uma aliança com Noé. E Deus faz uma aliança conosco assim na nossa conversão também. E Deus, ele pega todo o provimento da nossa vida, ele guarda provimento, ele provém para nós, né, para a glória do Senhor. Então, ali Noé, ele põe na sua mente esse trabalho e começa a executar. Primeiramente, não deve ter sido fácil, né? Se você começar a analisar isso, já pensou você chegar hoje na tua casa e falar, olha, nós vamos construir algo que nunca foi construído. Nunca foi construído. E Deus me falou que é para fazer. O que sua família ia entender? Né? O que as pessoas iam entender disso? E Deus ia derramar chuva e ia inundar a terra, sendo que nunca tinha chovido. Eles não sabiam nem que era chuva. Então vamos lá, a primeira batalha de Noé qual foi? Convencer a sua família, convencer seus filhos, as suas noras, seus netos, convencer eles do que estava acontecendo, do que Deus fez dessa aliança, essa proposta, vamos dizer, para eles. E quantas vezes na nossa conversão a coisa mais difícil é convencer a nossa família? É convencer que Jesus é bom, é convencer que Deus está nos mudando, e que Deus vai fazer algo que nunca ninguém fez feito, né? Nunca ninguém fez, Deus vai fazer na nossa vida. É uma coisa tremenda. Por isso toda palavra tem um sinal profético. Toda palavra que Deus manda, que Deus escreveu, querido, não é simplesmente a palavra, é Deus falando conosco pessoalmente. Amém? É um sentido de ensino profético. Amém? Do que está sendo feito na nossa vida. E isso vai levar tempo. Vai levar tempo. Tem pessoas, como disse, que se converte e pensa que já está, querido. Davi foi um homem que foi muito experimentado. Saulo, na sua conversão, levou anos para ele começar a pregar. Querido, muitas pessoas pensam, não, é um aprendizado, é uma coisa tremenda que nós temos que aprender com Deus a cada dia. E eu quero te dizer uma coisa, se assemelhe aos outros, mas a obra do Senhor na tua vida é para você. A obra do Senhor na nossa vida é individual de qualquer pessoa. Nós podemos nos espelhar em alguém e devemos nos espelhar em alguém sempre, né? Mas na nossa vida, e eu quero te dizer isso, é algo que você vai provar, como Noé provou, algo sobrenatural de Deus.
algo que nunca havia sido feito e algo que vai acontecer na nossa vida e nunca foi feito. Deus vai fazer por nós. Amém? Amém. Por glória. Capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te-ei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. E também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida, há somente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de toda a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca. Vamos dar uma parada aí. Tinha 600 anos na época. E quando Deus falou com ele, quantos anos ele tinha? Quando Deus falou com ele? Exatamente. No fim da vida. Que quando a primeira vez que Deus, que ele falou que ele teve um filho com 150 anos, né? Primeiro filho. A primeira vez que Deus falou com ele. Deus falou que ele tinha 150 anos, ele teve filhos. E Noé na idade de 500 anos e gerou a Noé Sem, Cã e Jafé. Certo. Ele gerou. Isso. Com 500 anos. Então ele já tinha 500 anos aí. 500 anos. Quando Deus fala com ele, ele tinha aproximadamente uns 520, 530 anos. A arca levou aproximadamente, vamos colocar em um patamar assim, de uns 80 anos, 80 e poucos anos para ser construída. Não foi um ano, não foi dois, foi vários anos de construção. Foi uma batalha para construir, para se fazer a arca. A família dele trabalhando intensamente. Querido, se você pensar, 150 metros. Imagina o estribo dela, imagina o chassi, vamos dizer, dela. A grossura das árvores que eram. É uma construção fantástica. Com instrumentos fantásticos para fazer. E Deus foi dando sabedoria e instrução para que ele construísse e fizesse, né, essa arca. Vamos dizer, foi na época um projeto maravilhoso, né? Maravilhoso, que Deus deu para Noé. Se você pensar no primórdio, que nas ferramentas, como diz, é um negócio fantástico. Amém? Alguma pergunta? Por enquanto não. Mas o pessoal está assistindo. Amém. Se houver alguma pergunta, por favor, não deixe passar não, amém? Aqui é interessante que a gente já consegue ver. Não entraram só 2 animais de cada espécie na arca. Né? Exatamente, não entrou somente que nem se passa em filmes, não. Dos animais sujos, né? Que se considerava porco, essas coisas, entrou 7. Né? E entrou também nas aves, também foram 7. 3 e outros animais 7, que seria o número da perfeição. Para que nesse tempo eles não morressem, né? E se mantessem na arca. E a arca, presta atenção, a arca ela só tem uma janela. Uma janela. E pequena. Se for ver uma janela... De 50 centímetros. Pequena, mais ou menos desse tamanho assim. Ó. Uma janela pequena. E a porta, somente uma porta lateral. Somente uma porta lateral. Amém? O que dá se entender? A porta é uma só. A porta da salvação são várias. Não existem várias portas de salvação. A porta de salvação é uma só. E Jesus disse, eu colocarei uma porta aberta diante de ti e ela não se fechará. E a porta ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta na nossa vida. É uma porta só. Não adianta inventar história.
É uma porta só e essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E quando Deus disse para fazer uma janela só, quando nós vemos depois, passando o tempo, que Malaquias, lá no Malaquias 3:10, diante, está escrito lá, que é uma palavra muito conhecida dos crentes. Eis que abrirei a janela, ele não fala porta. Pode ver que interessante. Não falou porta. Se você pode ler lá. Está escrito lá no livro de Malaquias, abrirei a janela do céu sobre a tua cabeça. Quer dizer, era lá em cima. Amém? Era para olhar lá em cima. E a bênção provinha de cima. A bênção não ia prover dos lados do... Não. É que nem Davi disse, é de cima dos montes, é para cima. Está lá a janela. E quem abre essa janela é você. Amém? A janela está posta lá em cima. A palavra do Senhor não existe oscilações. A janela do céu, pode ver, abrirei a janela do céu sobre a tua cabeça. Não é porta, é janela. E não foi escrito janela à toa. Amém? Somente uma janela e somente uma porta da salvação e a janela que é Deus, para Deus, só Ele. Amém? O acesso da prosperidade, o acesso da bênção, o excesso da unção, tudo é direto com Deus, é para cima. É do lado, não é para frente, não, é para cima. Amém? A Janete fez um questionamento aqui que é interessante colocar agora antes de a gente continuar. Mas Janete, pastor, boa noite, que Deus abençoe. Pastor, percebe-se que a longevidade da época era longa. Como você explica isso? Então, foi o que eu falei na aula passada. Nós não éramos para morrer, o ser humano. Não era para, viu, Janete? Não era para nós morrermos. O ser humano, nós fomos feitos para viver eternamente. E através de Jesus, nós vamos viver eternamente. Amém? A primeiro corte que Deus fez, que Deus cortou, vamos dizer assim, que nós vimos na aula passada, ele diminuiu por causa do que? Da corrupção. Da corrupção. O homem a terra se corrompeu. O que é corrupção? Nós vimos na aula passada também. O que é corrupção? Corrupção, ser corrupto, é andar em outro caminho. Amém? Do que foi proposto. Então, nosso caminho é andar com Deus. Nosso caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nosso caminho é Jesus, nosso caminho é a salvação. Mas tem pessoas que optam, né? Aprendi com você isso, Jané. Tem pessoas que optam andar em outros caminhos e se corrompem no meio da estrada. Amém? Então, a terra se corrompeu. E Deus veio, e dali em diante, nós vemos aqui a longevidade, e Deus cortando, no capítulo que nós lemos antes, Deus cortou. O homem já passou a viver menos. Amém? Então, de Noé para diante, vai haver uma queda. E não foi de repente esse corte, né? Deus cortou e aí foi diminuindo. Você pode perceber até quando fala das linhagens, você vai percebendo que era 900, passou para 800, 600, vai diminuindo, né? Mas não se aflija não, porque a gente tem que entender uma coisa. Que nem muitas pessoas partem, se estiver com Jesus, vai viver eternamente. Jesus não mente, Jesus não mentiu. Isso vale a pena andar com Jesus. Amém? Aquilo que o homem perdeu através do pecado, através de Adão, que Adão pecou, e nós perdemos esse acesso da vida eterna na carne, Jesus veio para nos resgatar. Amém? Veio nos resgatar, mas é uma etapa. A pessoa morre, ela vai desencarnar, vamos dizer assim, sair da carne, o corpo fica, o espírito de vida sai e a alma é levada ao Senhor. Amém? Depois que houver o arrebatamento, nós vamos ver mais posteriormente, quando houver o arrebatamento, o nosso corpo vai ser levado também. Amém?
Mas, por enquanto, as pessoas que foram, que dormiram em Jesus, que uns dormem, a palavra do Senhor diz assim, que uns dormem, outros vão para o inferno e outros vão para a glória. E esse caminho só nós podemos decidir. Amém? Você quer ir para a glória? Você quer sair do corpo quando você morrer, você ir direto para o paraíso? Então, é só seguir os caminhos de Jesus sem se corromper, sem olhar para a esquerda, nem para a direita, você vai ter a vida eterna. E Jesus assim o propôs. Amém? Uhum. Agora vamos continuar, a partir do verso 7 do capítulo 7. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as águas e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Olha que interessante. Interessante, presta atenção. As fontes. Sim. Muitas pessoas pensam que o dilúvio só foi por chuva, mas não foi. Então, as fontes começaram a jorrar a água que estava contida dentro da terra começou a sair, e começou porque às vezes a gente esquece isso. Dentro da terra existe, né, rios subterrâneos. Sabia disso, né? Uhum. Rios subterrâneos. Então essas águas subiram, a água do céu desceu, e aí sim a terra voltou ao que era, né? Ela voltou à sua origem novamente, porque a palavra do Senhor fala que a terra era sem forma e vazia, e as águas estavam sob a forma da terra, né? Então, olha que interessante, agora a terra tinha forma, não estava mais vazia, mas as águas voltaram novamente e o Espírito de Deus continuou sobre a terra, amém? E ali as pessoas que estavam, que eu creio que plantearam, né? Que bateram na porta. Se você ficar imaginando, nossa imaginação vai... Imagina, quando fechou a porta, nós vamos ver que fechou para o lado de fora, né? Para as pessoas não entrarem. Houve muito pranto, muitas pessoas batendo na arca, querendo subir na arca. Assim vai ser a volta do Senhor. Muitos prantos, muitas pessoas vão prantear. Vão querer entrar na porta, mas a porta já vai se fechar. E mais uma vez vemos a palavra janela. Deus abriu a janela do céu e derramou as chuvas. Amém? Deus fala muito de janela. É tremendo que essa janela venha a se abrir sobre a nossa vida. Amém? Continuando. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e de toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E eis que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. Agora entramos na parte do dilúvio em si, né? Amém. Então as portas foram fechadas por fora, porque Deus conhecia o coração de Noé, né? Quando as pessoas começaram a bater, quem sabe ele abriria a porta e ali as pessoas iam praticamente afundar. E Deus conhecia o coração dele, então foi Deus mesmo que fechou a porta. E essa porta da salvação, Deus mesmo é que vai fechar. Na hora certa. O Espírito Santo vai ser retirado da terra
e a porta vai se fechar. Né? Aí nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Entraram sua esposa, entraram os animais e entraram ali dentro da arca. Amém? Agora vamos ver o dilúvio. 40 dias. Primeira quarentena, né? A primeira quarentena. Quarentena é um negócio, esses 40 é tremendo, né? Tem o 40 anos, Deus, ele fala muito também no número 40, que significa quarentena, significa 40 anos, mudança de geração, sabia disso? Quando se fala 40 anos, que o povo ficou 40 anos no deserto. Muitas pessoas que entraram ali com Moisés no deserto, vamos dizer, entrou aqui e não saiu. Muitas pessoas entrou no deserto, mas quando chegou na terra prometida não chegaram. Os filhos deles chegaram, mas eles não. Amém? Então 40 anos geralmente é mudança de geração. Hein? Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos dos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintas da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ok? 40 dias de chuva, 40 dias chovendo dia e noite, de dia e de noite. E Moisés não é confundido. Falei de Moisés agora há pouco. Não é dentro da arca com a sua família, 40 dias chovendo. Já pensou nisso? Tem pessoas que estão reclamando. Vamos entrar agora na parte de ficar. Na parte do ficar na arca. Você já imaginou, Felipe? 40 dias de chuva, chovendo. Mas 150 dias dá quanto? 190 dias. 190 dias. 190 dias dá o quê? Dividido por, vou dizer, 30. 150 dá... Bem, 3 vezes 6 meses, né? 6 meses e pouco. 6 meses e 10 dias, acho que é. 6 meses e 3 dias por aí. Se a pessoa você ficar 6 meses e pouco dentro de uma arca, você já imaginou disso? Você que está ouvindo aí, está escutando, você já imaginou? 190 dias dentro de uma arca, fechado com um bando de animal. E você ter que trabalhar, porque não entrou na arca e ficou cantando, e ficou dançando, e ficou dormindo. Não. Presta atenção. Imagina todos os animais, girafa, elefante, cavalo, jegue, todos os animais, camelo, todos os animais lá, de 2 em 2, e eles têm que alimentar todos os animais. Todos os dias alimentar todos os animais. Tem pessoas que pensam que se converter fica na rede. Não, é trabalho. É trabalho. É trabalhar, é crescer, é levar alimento,
Eles alimentaram os animais durante todo esse tempo. Agora deixa eu te perguntar. Você já entrou numa fazenda? Quem teve a oportunidade de ir numa fazenda, entrar numa cocheira, onde fica cavalo? É um cheiro por causa do esterco. Agora você já imaginou o esterco do elefante? O esterco dos animais tem que limpar todo dia. O cheiro que ficou aquela arca por dentro. 190 dias levando o alimento para os animais, dando água para os animais. E não é a família dele. 3 compartimentos, imagine só. Alimentando os animais, dando água para os animais, limpando os animais, aquele cheiro maravilhoso, e eles trabalhando lá. Querido, muitas vezes servir a Deus não é brinquedo não, não é brinquedo não, você tem que passar muitas vezes dali por um estreito terrível, trabalho, estar em aliança com Deus, ele não é fácil não. E eles passaram todo esse tempo ali glorificando a Deus, exaltando a Deus. Acima do monte, você já imaginou qual o monte mais alto da Terra? Everest? Mais ou menos. Monte Everest, você calcula a altura desse monte. E acima desse monte aí, vamos dizer, 8 metros de água ainda. Que era para a arca passar sem bater. Até isso Deus calculou. Que a arca ficou andando na terra, ficou rodando a terra. Ela não parou. Ela ficou andando sobre a terra da palavra. Ela ficou andando direto sobre a terra. Parou de chover 120 dias. 150 dias. Isso dá 3 meses, 4 meses. Não. 5 meses. 3 vezes 5? 5 meses. 5 meses. Dá mais? 5 meses mais os 40 dias. Então, 5 meses, 6 meses e 10 dias. Eles ficaram ali rodando naquela arca, em nome de Jesus. Quanto que nós rodamos. E pode perceber, o Espírito de Deus não para. Há sempre um movimento. Ele se movia sobre a face das águas, a arca andava. Na nossa vida, há um movimento para a glória de Deus. Amém. Vamos continuar? Sim. Agora capítulo 8. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arara. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Peraí. Vamos lá. Agora vamos prestar atenção. Exatamente. Eles saíram no mês 2, né? No mês 2, a arca parou lá no mês 8, né? 17 dias, não é? Parou. No 7. É. 7º mês aos 17. 7º mês. A arca parou. A arca parou. Isso vai dar mais ou menos aquela conta que nós fizemos. Porque naquele tempo também o tempo era diferente, os meses eram diferentes, né? Então parou a arca. Mas não simplesmente parou. Eles não desceram já. Muitas pessoas pensam, a arca parou, eles já desceram e tal. Não. A arca parou no monte. Parou. Ali ficou ancorada. Aí levou quantos dias ainda? Tem uma noção, ó. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês,
no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. Então no 10º mês começou a ver o a 3 meses depois, 3 meses depois, a água foi abaixando e apareceu os picos dos montes ainda. Você imagina esse tempo todo, Noé com os animais lá. Um ano vai dar quase aqui. Exatamente, com os animais dentro da arca, todos os dias lembrando, alimentando os animais, fazendo todas as coisas, limpando, cheirando o esterco, que eu acho que até acostumou. E quem mora em fazenda, mora assim, acaba acostumando com aquele cheiro, aquele odor, né? E porque não é brinquedo não é fácil não. Amém? Vou dar uma paradinha, abrir alguma pergunta. Por enquanto não. Tiver alguma pergunta, amém? Nós estamos vendo certinho aí na Bíblia que está escrito os dias, né? E depois disso nós vamos ver ainda que demorou para a água baixar, né? E Noé estava na arca, amém? Sim. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até as águas se secarem Desculpa. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até as águas se secarem sobre a terra. E depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancada uma folha de oliveira em seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca agora. Ok, então vamos ver aí. Você vê, ficou ali e ele soltou os corvos não voltaram, né? Porque os corvos se alimentam de carne, né? De coisas podres. Então eu creio que havia sob as águas ali ainda muito cadáver, muita coisa, então elas ficaram. E ele soltou as pombas, porque a pomba nós sabemos que come só folhagem, né? E soltou a pomba e a pomba voltou porque não tinha onde ficar. Passando mais 7 dias, novamente a pomba. Aí nós vamos ver que exatamente o que o Felipe falou. Tinha 600 anos quando saiu. Aí ele está com 601. Isto. Então foi praticamente um ano. Um ano dentro da arca. 1 ano e pouco dentro da arca com os animais. Não foi fácil não, hein? Não foi fácil não. 1 ano e pouco ali alimentando o animal. E outra, vamos pensar. 1 ano de alimento para ele e para a família. E 1 ano de alimento para todos os animais. Você imagina o celeiro que tinha essa arca. E cada animal comia uma coisa. Ali tinha que ter cereais, tinha que ter mato, Carne. tinha que ter carne. Interessante que estava ali leão, né? E os leões não matavam o leopardo, né? Eles tinham que ter carne para comer. Então tinha que ter carne. Agora imagina a carne. Carne, você levar carne. Vamos analisar agora. Você levar carne
para passar um ano. Abençoe nisso. A carne apodreceria. O que aconteceu? Se você analisar, Deus mandou colocar, vamos dizer, porcos, 7 casais de porcos. Eu creio que esses porcos, esses animais mais imundos, javali, eles têm bastante, cada porca, quando dá cria, dá quanto? 14, 16 porquinhos, certo? E ela dá cria geralmente de quanto tempo? 3 meses, acho, se eu não me engano, 3, 4 meses. Então, ali também foi gerando carne para alimentar né, os animais. Então, Deus ele foi aproveitando, ele foi feito tudo de uma maneira muito controlada. Deus ele faz isso, ele faz as coisas tudo de uma maneira muito controlada, de uma maneira muito sutil, que nós não podemos entender, mas ele é sábio demais, né? Ele é sábio demais. Sim, já vai dar hora aqui. Como a gente vai entrar no outro capítulo, é melhor a gente pensar. Amém. Alguma pergunta? Ainda não, mas se o pessoal quiser estar aproveitando agora para fazer perguntas Isso. acerca dessa palavra, amém? Vou dar um tempinho aí, se você quiser fazer a sua pergunta. Que é interessante falar isso. Depois da semana que vem nós vamos entrar no capítulo 9, é isso? 10. 10 já? Não, calma aí. Na verdade vamos entrar no verso 15 do capítulo 8. Verso 15, capítulo 8, marca aí na tua Bíblia, amém? Isso. Amém? Sexta-feira nós vamos estar prosseguindo para a glória do Senhor, amém? Quem está nos acompanhando hoje aí? A Silvia, Janete, Sebastião, a Laura, o Francisco. A Laura, minha querida Laura, que Deus abençoe. Nosso irmão Francisco, que Deus abençoe a tua família, irmã Janete, amém? Todos, eu sei que tem muito mais pessoas aí que não colocam, né? Que Deus abençoe a tua vida também, em nome de Jesus. Se você quiser dar um amém também, amém? Para a glória de Deus, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus, amém? Amém. E mesmo não estando online, se amanhã, depois você ficar com uma dúvida, coloca. Se inscreve lá que a gente consegue ver ainda. Isso, dá para ver. A gente vai estar respondendo. Amém? Se estiver falando, está ficando a garganta, né? Vamos orar já? Vamos estar orando, amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe de uma forma poderosa, de uma forma incrível. Senhor, a todos que estão ouvindo. Senhor, que nosso tempo seja um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de abertura de janelas para a glória do Senhor. Porque a porta da salvação já está aberta, nós já passamos por ela e não vamos voltar atrás. Meu Deus, abençoa, Senhor, a cada um que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, que verão ainda, a cada família, a cada amigo, a cada irmão, que a tua glória, o teu resplendor, o resplendor da tua glória possa nos alcançar e nos alcançar. Para o louvor do teu poderoso e santo nome, que a tua bênção sobrecaia, a tua paz, a tua bênção, Senhor, que nenhuma peste sobrecaia sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Deus nos abençoe para a glória de Deus. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, que é gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as nossas consolações e comunhão do Espírito Santo, que seja em cada vida e somente os salvos digam amém. Amém. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Estaremos com a live aí na quarta-feira às 20 horas e sexta-feira às 20 horas continuando o estudo. Amém? Para a glória do Senhor, fique com Deus em nome de Jesus.